Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Ruth. Hoje nós vamos concluir a série que iniciamos há 3 finais de semana. Hoje nós vamos concluir esta série, Decisões Precipitadas, Consequências Desastrosas. Mas, se você pensa que vai terminar de uma forma ruim, tranquilize seu coração, porque não vai. Livro de Ruth, capítulo 1, logo depois de Deuteronômio, tem Josué, terminando Josué tem Juízes, terminando Juízes tem Ruth. Amém? Capítulo 1, dos versículos 19 ao versículo 22, nos diz assim: Assim, as duas seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas e disseram: Não é esta Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Por que então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém no início da colheita da cevada. Amém? Amém? Amém. Eu quero que você, por gentileza, repita comigo: no início da colheita da cevada. Guarde isso no seu coração, pode tomar o seu assento. Nós estamos falando sobre este capítulo 1, um capítulo muito interessante para nós meditarmos. E nós falamos já, hoje é o 3º sábado, a conclusão desta série de mensagens, baseada nesse tema, decisões precipitadas e consequências desastrosas. Na primeira parte dessa mensagem, falamos sobre a incredulidade, baseado na decisão de Elimeleque. É a incredulidade, a tentativa de fugir dos nossos problemas. Quando então meditamos neste capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, a segunda parte desta mensagem, nós falamos sobre a dissimulação, a tentativa de esconder os nossos erros, do versículo 6 ao versículo 18 deste mesmo capítulo. Hoje nós vamos concluir esta série, e eu quero falar sobre amargura, culpar a Deus por nossas provações. Nós vamos falar do versículo 19 até o versículo 22. Quando nós olhamos para este capítulo, conhecendo toda a história de Ruth, lendo todos os 4 capítulos que compõem este pequeno livro, nós muitas vezes não damos atenção a este capítulo 1, mas toda vitória, ela é consequência, ela é resultado
de uma postura em meio a um momento de derrotas. Vou repetir: toda vitória é o resultado de uma postura que adotamos em meio a um momento de derrotas. Nós olhamos para a vida de Noemi e a sua família, seu marido Elimeleque, seus filhos Malom e Quilion, e que na hora que houve fome, no tempo em que houve fome na terra de Belém de Judá, e eu disse a vocês, Belém é a casa do pão, Beit Lehem, casa do pão, e faltando pão na casa do pão, houve crise, e na precipitação, sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus, Elimeleque sai de Belém de Judá e vai habitar na terra de Moabe. Deus não tinha falado com ele, Deus não mandou ele sair de Belém, Deus não falou nada, não deu nenhuma direção, mas ele, movido pela circunstância do momento, decidiu levar a sua família, fugir da crise, fugir da fome, talvez com medo da morte. Porém, ela a encontrou lá em Moabe. Morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, sobraram 3 mulheres viúvas. Seus filhos, você conhece a história, seus filhos se casaram com mulheres estrangeiras, transgredindo assim a lei de Deus, que dizia que os filhos de Israel não poderiam casar com mulheres estrangeiras. A transgressão tornou-se ainda maior, porque casaram com mulheres moabitas, e o povo de Moabe, você sabe muito bem, foi um povo excluído por Deus, quando o povo de Israel, que queria, saindo do Egito, queria passar pela terra de Moabe, e o rei de Moabe não os permitiu. Ainda no livro de Juízes, Moabe subjugou Israel durante muitos anos, escravizou Israel, feriu Israel, maltratou Israel. Agora, no tempo da crise, no meio, porque essa história de Ruth acontece no livro de Juízes. O contexto histórico desse livro de Ruth é o livro de Juízes. Agora, em meio a esta situação, esta família migra para Moabe. No meio da crise, vão buscar solução. Não obtêm solução, ou melhor, passam por um tempo de abastança, porém, a que preço? O marido de Noemi morre e seus filhos morrem. Elas então ouvem falar que há pão agora em Belém, que Deus visitou o seu povo em Belém, porém Noemi por estar no lugar errado, não foi agraciada por Deus com a providência. A Bíblia diz, neste capítulo 1, que ela então decide, com as suas 2 noras, voltar para Belém. Ela ainda tenta para que elas voltem para a vida de paganismo, que elas voltem para o seu povo, para o seu Deus. Orfa então decide voltar, mas Noemi Ruth agarra-se a Noemi e vai com ela para Belém. Aí nós entramos no versículo 19 que lemos, e o texto vai dizer assim, que assim as 2 seguiram até chegarem a Belém. E sucedeu que quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas e disseram: não é esta Noemi? Perceba algo aqui. Essa pergunta que toda a cidade fez nos coloca a pensar. Noemi não era uma mulher qualquer, pois se fosse, o seu retorno passaria despercebido. Ela era alguém
que era notada na terra de Belém. Ela não era uma mulher qualquer. Quando ela chega, as pessoas logo olham para ela, e a pergunta que faz indica tanto uma surpresa como confusão. Eles dizem: não é esta Noemi? Por que a pergunta? Ora, lembra na primeira mensagem desta série, que eu disse para vocês guardarem 3 nomes? O primeiro foi Belém, o segundo foi Elimeleque, e o terceiro foi Noemi. Eu falei sobre Belém, eu falei sobre o nome Elimeleque, o seu significado, mas eu não falei sobre o significado de Noemi. E Noemi no hebraico é Naomi, que quer dizer o quê? Minha delícia, minha suavidade, agradável, aprazível. Era alguém que as pessoas gostavam de estar junto dela. Noemi não era uma mulher como a Noemi que partiu, não era a Noemi que estava voltando. A Noemi que partiu era uma mulher agradável, era uma mulher de semblante alegre, era uma mulher de semblante vistoso. Porém agora, depois de 10 anos em Moabe, ela volta, e quando ela retorna, o seu semblante causa espanto, causa surpresa, causa confusão na mente de quem havia visto Noemi, de quem a havia conhecido há 10 anos atrás. Os sinais que estavam no rosto de Noemi não eram os sinais de alguém que agora estava 10 anos mais velha. Não era este o sinal, mas as tristezas e as dificuldades que Noemi viveu na terra de Moabe deixaram marcas, aonde? Na sua aparência e na sua personalidade. Ei, presta atenção, olha para mim. Existem situações na vida que nos marcam, não só por dentro, mas por fora. Existem pessoas que passam momentos difíceis em suas vidas, passam por momentos angustiantes, passam por momentos tão dolorosos em suas vidas, que os anos passam e as marcas ficam. A tribulação vai embora, mas a marca fica. Aonde? Fica no semblante da pessoa. Quando você olha para alguém assim, você diz: essa mulher, este homem é alguém que traz um semblante sofrido. A pessoa, você olha assim, a pessoa diz: eu tenho 30 anos, mas a aparência da pessoa é de 40, é de 50, não porque é alguém que não cuidou da aparência, não, mas por causa das dificuldades, das situações que viveu, marcam a sua aparência, trazem as marcas. Muitas vezes nós carregamos no corpo, no rosto, no semblante, as marcas de uma vida dolorosa, de momentos tribulosos e turbulentos na nossa vida. Mas Noemi não carregava estas marcas simplesmente no seu semblante. Ela também carregava estas marcas na sua personalidade. Porque aquela que outrora era agradável, aprazível, aquela que agora tinha um semblante alegre, os 10 anos de luta em Moabe transformaram a sua personalidade. Quando ela chega, os habitantes de Belém dizem: não é esta Noemi? E por quê? Ela responde: não me chame Noemi,
mas me chamai de Mara, que significa amarga ou amargurada. Preste atenção, porque no Antigo Testamento o nome tinha uma referência direta à personalidade da pessoa. Ela está dizendo: o meu nome não é mais Noemi, eu não me considero mais como Noemi, eu agora quero que vocês me chamem de Mara. Por quê? Porque os anos em Moabe marcaram a sua personalidade. Ela saiu cheia, ela disse, mas agora ela está voltando para casa vazia. Ela saiu com um marido, 2 filhos, com as suas necessidades básicas supridas. Ela agora volta sem marido, ela agora volta sem filhos, ela volta com a sua casa vazia, ela volta agora com o seu coração vazio. E como se não bastasse um coração vazio da presença de Deus, ela agora volta amarga. Entenda uma coisa: o problema não é a situação que a gente passa, o problema a questão é como nós reagimos às situações que nós passamos. Por quê, pastor? Porque a maneira como eu reajo diante de cada situação é o que vai determinar como eu vou sair depois desta luta. Eu olho o salmista dizer: em um momento de angústia e de aflição, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vejo o salmista dizer: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. A maneira como eu reajo diante das crises que eu vivo determinará de que maneira eu vou sair dela. Se eu vou sair dela mais forte, se eu vou sair dela endurecido, se eu vou sair dela mais seguro do Deus que eu sirvo. O fato é que nenhuma tribulação na vida dura para sempre. O fato é que toda tempestade, quando ela começa, já tem hora marcada para terminar. Eu posso profetizar sobre a sua vida? Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Levanta a mão direita para o alto, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Você entrou em uma tempestade, mas o Deus da tempestade manda te dizer nesta noite: é noite dela terminar. Se você acreditar nesta palavra, ela transformará a sua vida. Quem acredita nisso, abre a boca e adora ao Senhor. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glorificada. Deus não nos trouxe aqui em vão. É verdade. Deus não reúne o seu povo em vão. É verdade. Perceba, ela diz: eu quero que você me chame de Mara. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu me lembrei do povo de Israel, quando sai do Egito, passa o Mar Vermelho, e lá na frente, com sede, eles encontram um lugar, uma fonte de água, um lago, no meio do deserto. Todos se alegram, porém, quando eles vão beber da água, a água era amarga. Não era uma água boa para se beber.
O povo se volta para Moisés, murmura com Moisés. Então Moisés ora a Deus e Deus lhe dá a direção. Moisés está vendo aquela árvore ali, estou vendo o Senhor, pega o galho dela, quebra e joga dentro da água. A Bíblia diz que quando Moisés joga aquele galho dentro da água e prova da água, a água agora não era mais uma água amarga, ruim, agora havia se transformado em água potável, água boa para se beber, água boa para saciar a sede. Você entendeu ou eu tenho que desenhar para você? Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. O Deus que muda a situação está mudando a tua história nesta noite. Você tem dito a Deus: Senhor, da maneira que está, não dá para continuar. Deus te trouxe aqui para dizer que da maneira que está não continuará mais. Ele muda a história. E eu quero dizer que é noite de recomeço, é noite de mudança para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério. Aleluia! Ela agora diz: não me chame mais de Mara, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. E aí ela diz, ela vai dizer: pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Entre os versículos 20 e 21, ela usa 2 vezes a expressão Todo-Poderoso, que quer dizer El Shaddai, Todo-Poderoso, nos indicando que ela conhecia o nome de Deus. Ela conhecia quem era Deus, que Deus era de fato um Deus poderoso, e não só poderoso, mas todo poderoso. Só que tem um problema nessa história. Eu conhecer que Deus é poderoso, eu saber que Deus é poderoso é uma coisa. Agora, eu de fato confiar no Deus Todo-Poderoso é outra. Ai, meu Deus. Tem muita gente que sabe e diz assim: eu sei que Deus faz, mas na hora que precisa que Deus faça na sua vida, não confia. Eu sei que Deus é, mas na hora de deixar Deus ser na sua vida, não deixa Deus ser, não deixa Deus trabalhar. Nós queremos que Deus trabalhe à nossa maneira. Aí eu me lembro do capítulo 18 do profeta Jeremias, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, e lá ele dá uma lição. Quando o barro que o oleiro estava trabalhando se quebra na sua mão, quando ele está moldando um vaso, a Bíblia diz que ele torna a fazer daquele vaso novamente um outro vaso conforme lhe pareceu bem fazer. Aí Deus no final fala com Jeremias e diz: Jeremias, esse vaso é toda a casa de Israel. Porventura eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez com este barro? Muitas vezes nós queremos dizer como Deus tem que trabalhar, e nos esquecemos que Ele é o oleiro, que nós somos o barro na mão dEle, que nós é que estamos sendo modelados por Ele, e não Ele por nós. Eu quero que você entenda uma coisa, porque Noemi diz assim: foi o Todo-Poderoso que me tratou e me deixou amargurada. Ela se esqueceu que a decisão de sair foi da família. Eu preciso entender, e você precisa entender uma coisa: Deus, quando cria o homem,
Deus cria o homem com a capacidade de tomar decisões. Nós vemos isso de uma forma muito clara em Gênesis. E no decorrer da história da humanidade, Deus sempre deu ao homem a opção de escolha. Nós vemos Jesus dizer que existem dois caminhos. A Bíblia vai dizer que existe o homem que edifica a sua casa sobre a rocha e o homem que edifica a sua casa sobre a areia. A decisão de edificar sobre a rocha ou sobre a areia é minha, é sua. Por quê? Porque se eu decidir ouvir a palavra e praticar, então eu serei semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus ensina isso. Mas se eu ouço a palavra e eu decido não praticá-lo, então eu serei semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe qual é o problema? O problema é que não dá para ver. Quando a casa é construída e ela está de pé, não dá para saber qual foi a casa que foi edificada sobre a areia e qual a casa edificada sobre a rocha. Quando é que dá para saber? Só depois da tempestade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que vindo a chuva, vendo a tempestade, a chuva bateu contra esta casa com ímpeto, mas a casa que estava sobre a rocha permaneceu de pé. Perceba que o texto não diz que ela não balançou, diz que ela permaneceu de pé. Entendeu ou não? Entendeu ou não? As ventanias da vida podem balançar a sua estrutura, mas não derrubar a sua casa. Aleluia! Se ela estiver edificada sobre a rocha, a tempestade vai bater, a tempestade vai vir, o vento vai vir forte, mas ela vai balançar a casa, mas jamais a derrubará. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, a Bíblia diz que não caiu só um quarto. A Bíblia não diz que caiu só o banheiro. A Bíblia diz que foi grande a sua queda. Ou seja, desabou a casa inteira. Noemi estava vivendo este drama. Noemi estava vivendo este momento. No momento de confiar em Deus, Elimeleque vai embora de Belém, do lugar da bênção. Agora, quando ela volta e as pessoas, ao olharem para ela, observam que não é mais aquela mesma pessoa. De que maneira você tem reagido diante das tempestades da vida? Como você tem reagido diante das tribulações, das adversidades que você tem vivido, que você tem passado? Como você reage? Lembra que eu disse que nós só podemos fazer uma das três coisas em meio às lutas: suportá-la, mas se eu apenas a suporto, eu vou me tornar uma pessoa enrijecida, dura, amarga. Ou eu fujo da situação, e aí eu corro o grande risco de não viver as experiências que Deus tem para a minha vida, ou eu aproveito a situação para crescer em meio à tempestade. Aí você pode perguntar: pastor, por acaso dá para crescer em meio à tempestade? Dá.
Dá sim, dá. Porque eu olho para o livro do profeta Isaías, capítulo 6, e o texto começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, um ano de morte, um ano marcado pela morte do rei, um ano marcado pela morte do monarca, um ano marcado pelo luto, um ano marcado pela tristeza. Isaías diz assim: eu vi ao Senhor, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele está dizendo, mesmo em momentos de luto, mesmo em momentos amargos, se eu olhar na direção certa, eu vou enxergar o agir de Deus, eu vou enxergar o socorro que vem do céu. Aleluia! Eu me lembro de Estevão, no momento em que ele está sendo apedrejado pela sua fidelidade a Deus. Os homens inventaram uma mentira para condená-lo à morte, e a Bíblia diz que começaram a apedrejar Estevão, mas quando as pedras batiam no seu corpo, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: eu estou vendo o Senhor de pé. Ele está lá, mesmo em momentos de grande tribulação. Não olhe para baixo, não olhe para a terra, porque se você olhar para baixo você vai desanimar. Olhe para cima e enxergue o Senhor de pé, de braços abertos, para socorrer a minha e a sua vida. Aleluia. E sabe o que é lindo da visão de Estevão? Sabe o que é lindo? É que a visão de Estevão foi tão maravilhosa que ele ainda teve coragem suficiente para dizer assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ai, meu Deus, isso é tremendo demais, irmão. Em meio às tempestades da vida, quando eu olho na direção certa, Deus me dá graça suficiente para perdoar aqueles que estão me apedrejando. Eles estavam matando Estevão, mas Estevão estava olhando para o céu, enxergando o Senhor e dizendo: Pai, Senhor, não lhes impute este pecado, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Noemi amarga porque olhou na direção errada. Amarga porque tomou a decisão errada. Mas tem um detalhe. O texto vai dizer, então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém. Que tempo? Em que tempo que elas chegaram em Belém? Ah, para de graça, irmão. Que tempo que elas chegaram em Belém? Isso, para um ensaio está muito ruim. Pode melhorar. Que tempo elas chegaram em Belém? No início da cega da cevada. No início da colheita da cevada. E esse tempo nos indica o quê? Ainda que Noemi tivesse errado em sair de Moabe, quando Deus não disse nada, ela agora retorna para a sua terra, ela agora retorna para a sua casa, no tempo, no início da colheita da cevada. Sabe por quê? Porque o meu Deus
O teu Deus, o meu Jesus, o teu Jesus é o Deus da segunda chance. Aleluia! É o Deus da segunda oportunidade. Que tempo ela chega no início da colheita da cevada? Era um tempo de festa em Israel, era um tempo de alegria em Belém, era um tempo onde os moradores se alegravam. Por quê? Porque era um tempo de primavera, a estação era a primavera. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu vejo Cantares de Salomão me dizer no capítulo 2 assim: a chuva passou e se foi, o inverno terminou, o tempo dos pássaros cantarem chegou. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: a primavera é a estação em que as flores voltam a brotar. Detalhe: a primavera é a estação logo seguida do inverno. Deus está dizendo para alguém aqui: o inverno passou, o inverno cessou, o tempo de chuva acabou, não tem mais inverno, não tem mais a dureza do inverno, a frieza do inverno. O vento está soprando e levando embora e trazendo o quê? E trazendo a vida para as flores. Você vai voltar a brotar, você vai voltar a florescer. É tempo de segunda chance, é tempo de segunda oportunidade. Quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar ao Senhor? Quem pode glorificar o Todo-Poderoso? Aleluia, aleluia, aleluia. Você conhece a história, como terminou. Noemi foi abençoada, agraciada por causa de Ruth, mas teve o tempo de chorar. Aleluia. Teve o tempo de lamentar. Teve o tempo de prantear. E eu vejo Eclesiastes dizer, capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ele vai dizer: há tempo de se alegrar, mas há tempo de chorar, há tempo de cantar, mas há tempo de ficar calado, há tempo de sorrir, mas tem tempo que não é para sorrir, tem tempo que é para abraçar, mas tem tempo que é para afastar de abraçar. A Bíblia diz que a nossa história, que o curso da nossa vida, ele é dirigido por etapas, por tempos, por períodos, mas diz também que Deus está no controle de todos eles. Aleluia! A situação pode ter saído do meu e do seu controle, mas jamais sairá do controle de Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso? É tempo de voltar a dar fruto. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a igreja. É tempo de voltar a dar fruto. Aleluia. Você não canta faz muito tempo, vai voltar a cantar. Você não prega, vai voltar a pregar. Você não sente a alegria do Espírito Santo, vai voltar a sentir. Você não chora, vai voltar a chorar. Quanto tempo faz que você não se alegra com as coisas de Deus, vai voltar a se alegrar. A alegria de estar na casa do Senhor se esvaiu da sua vida, mas é noite de recomeço, é noite de segunda chance, é noite de início, de colheita de cevada. A primavera chegou para a sua vida. O diabo sorriu de você até aqui, mas agora a história é outra. Fica de pé, por favor. Pastor, já? Eu quero ir até onde Deus mandou ir. Eu quero pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente adorar um hino.
E eu quero pedir para você que entende que chegou o momento de recomeço para a sua vida, Aleluia. que sabe que precisa de renovo, eu quero que você venha aqui à frente nesta noite. Não perde tempo, não. Venha aqui à